A Casa de Jesus, ou os Ceareiros, como também é conhecida, completa 40 anos em agosto agora de 2015. E para conhecer um pouco dessa história, que começou com encontros espirituais, mas acabou se tornando um projeto social importante para a cidade de Campinas, eu converso com uma das fundadoras. Ela é a Marta Cruz de Carvalho, já está com 80 anos. Ela vai contar para a gente como que esse trabalho começou, como chegou até hoje e fazer uma avaliação aí de 40 anos de trabalho aqui na cidade. Marta, obrigada por ter recebido. A gente está aqui em um dos espaços, num dos núcleos deles, que fica no Jardim das Paineiras. Marta, orgulho de chegar nos 40 anos. É um prazer estar aqui com vocês, primeiramente, porque eu amo muito essa casa. Mas é um orgulho, sim, de estar com 80 anos, porque a Casa de Jesus, há 40 anos atrás, nós estávamos, antes da fundação, nós estávamos na casa do meu cunhado, Mário Tamacia, que era ali na Norte Sul. E o meu cunhado, Orlando Pascoal, resolveu fundar uma casa para que dessemos passe. Pensou só em passe. Mas precisávamos de uma orientação. E fomos, ela, a minha irmã e o Orlando foram até o Chico Xavier receber essa orientação. E ele, com aquela mediunidade maravilhosa, nos disse: esta casa, minha irmã, vai ser um formigueiro. Podem fazer sim, vocês têm toda a ajuda da espiritualidade. E foi o que eles fizeram. Primeiro a casa começou humildemente lá na Barão de Jaguara, esquina da Avenida Aquidabã. Uma casa simples, humilde, com certo sacrifício, porque éramos seis médiuns, 6 trabalhadores. E a nossa diretora espiritual, Irmã Branca, nos deu a seguinte orientação, quando iniciamos: vocês vão ter muito trabalho aqui, meus irmãos. Para começar, eu quero muita gente dando passe. O meu cunhado se assustou. De que maneira, irmã? Nós somos só 6. Ela falou: não se preocupe, nós traremos muitos médiuns para vocês. E foi o que ela fez. O Chico nos disse que a casa ia ser um formigueiro, mas eu nunca imaginei que fosse ficar deste tamanho, jamais. Porque, como vocês veem, nós ganhamos esse terreno na época do Lauro Péricles. E ele nos deu, aqui tem 8.000 metros quadrados. Nós começamos construindo com sacrifício, fazendo pizzas, lasanhas, jantares, para arrecadar dinheiro para construir. Esse espaço que a gente está foi o primeiro espaço que vocês adquiriram? A Casa de Jesus, aqui atrás. Em seguida construímos o salão, para que alugássemos e mais dinheirinho entrasse. Em seguida, fizemos o Colégio Partenon, que é o colégio aqui do lado, que está alugado, inclusive, para a prefeitura. Enfim, isso daqui foi crescendo cada vez mais e se tornou isso que vocês, eu convido todos vocês para virem um dia de sábado aqui. É o dia de maior movimento da Casa de Jesus. É o dia de maior movimento. Por que Ceareiros, Marta? Porque os ceareiros, nós somos trabalhadores da Seara de Jesus. Então, trabalhamos em nome dele, de Jesus. Esse título, Casa de Jesus, foi dado por um espírito para minha irmã, porque ela era a médium principal. Ela era médium inconsciente e tinha muita facilidade. Tanto é, o que ela recebia, não sei se vocês entendem um pouco, ela depois, eu precisava contar para ela o que foi dito, porque ela era médium inconsciente.
E assim nós fomos crescendo graças à mediunidade da minha irmã. Em que momento você e a Sílvia decidiram doar um tempo? Depois a gente chega nessa questão da ação social, mas em doar um tempo aí para o próximo na questão espiritual. Em que momento vocês acharam importante encaixar isso na vida de vocês? Você quer dizer quando? É. Isso desde... Em que momento da sua vida você achou que devia gastar o seu tempo ajudando o próximo de forma espiritual? Quando a minha irmã, jovem ainda, ela iniciou a mediunidade dela. Não foi fácil, porque como médium, ela teve inúmeros problemas. Problemas de saúde mesmo. Teve que parar, inclusive, 3 anos de estudar, porque minha mãe católica não sabia que ela tinha essa mediunidade. Com o tempo, sim, ela ficou sabendo. E ela iniciou os trabalhos lá onde é atualmente a Meimei. E lá ela foi levada pelo meu cunhado, o Tamacia, que disse: todo esse mal-estar seu, Sílvia, pode ter certeza que é mediunidade. Ele, como espírita, ele já conhecia a doutrina e a levou lá. Foi quando o primeiro dia, não sei se eu posso contar isso aí, o primeiro dia dela lá, que ela foi assistir uma materialização, o espírito materializado chegou até ela, ofereceu a mão e disse: minha irmã, estamos te aguardando há muito tempo. Vamos trabalhar muito tempo juntas. E esse espírito era a nossa querida irmã Josefa, que até hoje trabalha conosco. Ainda existe algum tipo de preconceito ou desconhecimento com relação à mediunidade? Mudou muito de 40 anos para cá? Ah, sim, mudou muito. Porque, felizmente, não sei se vocês sabem, nós temos muitos cursos aqui na casa. A quantidade de jovens, isso que me entusiasma, que frequentam os cursos, vários tipos de curso, inclusive iniciação espiritual, para aqueles que desconhecem totalmente a doutrina. E os voluntários daqui, professores, são ótimos. Eles vêm aqui com a maior boa vontade, dá cursos aqui, vários tipos de curso. Inclusive, não sei se eu posso falar já, se você vai me perguntar isso, mas nós temos os voluntários do Núcleo Mãe Maria, que faz parte da Casa de Jesus. Nós construímos lá, também nesta base de lasanhas e pizza, etc. O núcleo que você está falando é o que atende as crianças, as famílias, que faz os atendimentos na Vila Brandina. Na Vila Brandina. Lá nós temos muitos voluntários, 105 voluntários, 28 médicos, cada um com a sua especialidade. E lá, a escola de lá da Vila Brandina nos manda aquelas crianças que estão com mais dificuldade para fazer o reforço escolar. E as professoras voluntárias nossas ali estão para dar aulas para essas crianças. Esse é só um braço da ação social de vocês. Isso. Em que momento, Marta, vocês viram a necessidade de não só cuidar da questão espiritual, mas começar a se envolver na questão social? Sim, isso foi muito importante. Nós começamos, sim, lá na Barão de Jaguara, já lá, a fazer uma distribuição de mantimentos. Era pouco, mas já era um início. E ali nós começamos a atender as pessoas mais carentes. E aquilo foi ampliando, foi ampliando. Aqui, atualmente, eu nem sei quantas famílias tem, mas me disseram que são 300, que são atendidas por nós e damos uma quantidade de mantimento. Com a graça de Deus, recebemos muitas doações, muitas, muitas. Qual que é a ligação, Marta, que a gente pode dizer que existe entre a questão espiritual
e a questão da ajuda ao próximo. É impossível separar as duas coisas? Não pode. Temos que fazer em conjunto. Isso é muito importante. Nós temos o exemplo do nosso irmão Chico, lá de Uberaba, que humildemente, anos e anos, fez a distribuição dele. E muitas vezes que eu lá estive, eu presenciei a humildade do nosso irmão, doando pouca coisa. Mas ele sempre nos deu esse exemplo. Então começamos aqui também, fazer a mesma coisa, com doações de mantimento. Hoje a gente sabe que as pessoas precisam de muitas coisas, na questão do alimento, na questão da moradia. Muitas vezes as pessoas não têm nem roupa para vestir, mas é só isso que elas buscam quando elas chegam na porta, batem na porta da casa de Jesus ou dos ceareiros. É só essa busca que elas estão precisando? Ou a gente fala de uma busca por uma espiritualidade, uma busca por amor, uma busca por atenção, por uma ajuda a reestruturar as famílias que hoje estão tão desestruturadas? Qual que é a grande busca que as famílias têm quando procuram? Tudo isso nós fazemos. Lá no Núcleo Maria, nós damos aulinhas para aquelas mães que estão aguardando seus filhinhos grávidas, damos enxovaizinhos, enfim, essa assistência nós damos, a Casa de Jesus dá para todas elas, inclusive nós fazemos, não sei se você já ouviu falar, no nosso brechó, que nós damos bem barato, bem em conta, a roupinha que eles vêm buscar. A fila do brechó aqui, vocês precisam assistir um dia. É incrível, é imensa. E elas vêm também à procura dessas roupinhas que nós vendemos, sim, baratinho, 5, 2, 3 reais. Então, para elas isso é importante. E não deixa de ser uma doação muito grande que fazemos para essas famílias, né? A gente consegue dizer, Marta, quantas centenas ou milhares de pessoas passaram pela Casa de Jesus nesses 40 anos? Nossa Senhora, nossa. Olha, eu nem sei dizer quantas, mas foram milhões. O que mais te marcou nesses 40 anos, Marta? Olha, o que marcou muito você diz referente a espíritos ou não? Referente ao de forma geral. Olha, o que me marcou muito são aquele contato que eu tenho com a espiritualidade. Eu tenho muito, inclusive com a minha irmã que já desencarnou, eu falo muito com ela. Graças a Deus. E esse contato espiritual é que me dá muito ânimo, muita força. Inclusive com os problemas familiares, a gente conta sempre com a proteção deles, né? Da espiritualidade. E isso me marca muito, porque eu tenho essa facilidade de contato, como muitos aqui têm, de ter contato com a espiritualidade e a ajuda deles. A gente tem aí um grande reconhecimento na questão do nome da sua irmã, que é a Silvia Pascoal, até o plenarinho da Câmara. A gente tem um plenário maior e o plenarinho, que são onde acontecem as reuniões menores, e ela foi aí dedicada à Silvia. O que a gente pode dizer? Quem foi a Silvia? Olha, me emociona. Maravilhosa. Sem a ajuda dela não teríamos tudo isso que temos. Ela foi que nos marcou muito a vida toda. E ela auxiliou muitas famílias, muita gente. Se doava muito. Mesmo com o câncer, tomando a quimioterapia, ela vinha aqui atender pessoas. E isso me marcou muito. A força dela, a ajuda dela, todos nós temos provas aí de gente. Posso até contar um caso muito interessante para vocês. Ela fazia um atendimento de segunda-feira aqui, sem saber quem eram as pessoas.
A gente atendia, a pessoa marcava, sim, o nome, a gente nem sabia quem era, marcava o nome por telefone, eu que atendia lá na minha residência, marcava o nome. E teve uma família de São Carlos que esteve aqui à procura da minha irmã. Quando eles entraram para conversar com ela, a minha irmã perguntou: eu estou vendo uma jovem do lado de vocês, bonita, loira. A mãe já começou a chorar. Foi a minha filha que faleceu. Nós viemos aqui por causa disso. Nós queríamos muito receber qualquer coisa falando sobre ela, um recadinho. E ela disse assim, ela está sorrindo muito. E ela diz que vocês estão estragando as meninas. O pai, sério, ele não dava um sorriso, como que ele dizia, não estou acreditando em nada, a mãe chorando. Então, a minha irmã perguntou, ela tinha filhas, então? Tinha duas, nós que as criamos. Por isso que ela está falando que nós estragamos elas. E a minha irmã virou para o pai e falou, engraçada, ela está chegando aí perto do senhor e está fazendo assim na sua barriga. O que quer dizer isso? Pronto. Para ele foi aquele momento que ele passou a acreditar que era a filha dele que estava ali. Porque esse era um gesto que ela fazia quando entrava dentro de casa para agradar o pai. Por que as pessoas têm tanta necessidade de buscar conversar com as pessoas que partiram, Marta? Mas é saudade? O que leva as pessoas a buscarem? É um alento saber que está tão bem do outro lado, né? Essa moça, por exemplo, feliz, sorrindo, do pai estar ali, os pais estarem ali, aquilo lá é meu Deus do céu, uma força interior que dá para a pessoa. E a pessoa fala, minha filha está viva, eu sei que ela está do outro lado, está à minha espera, um dia vamos nos encontrar. É isso. Marta, você falou da importância que a Sílvia teve na fundação de todo o trabalho da Casa de Jesus. Sim. Você acha que a geração atual está pronta para dar continuidade num trabalho dessa importância que começou há 40 anos atrás? Tenho certeza absoluta, certeza. Para isso que eles estão frequentando cursos, aprendendo. Eu creio e acredito muito nessa juventude, porque me entusiasma. Cada vez que eu venho aqui e vejo os cursos lotados de jovem, aquilo me deixa entusiasmadíssima. Qual é o sentimento que fica, Marta, desses de 40 anos? De alegria, de missão cumprida, né? E o que esperar daqui para frente da Casa de Jesus? Que continue com foco nessa ação de ajuda ao próximo? Que continue cada vez mais ajudando o próximo, sim, em todos os sentidos, principalmente na parte espiritual, para que haja muito crescimento espiritual de todos. Obrigada, assim viu, Marta? Seja. Imagina, obrigada foi um prazer. Por ter recebido a gente. Eu que agradeço. E para você que está nos assistindo, eu explico mais uma vez que a Marta é irmã da Sílvia Pascoal. A Sílvia leva o nome do nosso plenarinho de forma muito honrosa. O presidente da Câmara Municipal de Campinas hoje, Rafa Zimbaldi, deixou o seu recado. Ele até consta aí no material comemorativo de 40 anos dos Ceareiros e ele fala o seguinte: a Casa de Jesus e as ações que a entidade desenvolve em prol da população de Campinas e de todos aqueles que a procuram, em especial os que mais necessitam, são exemplos a serem seguidos. Os 40 anos de vida são um marco atingido graças a um trabalho digno e a um empenho desinteressado, no qual o cumprimento de todos fizeram parte dessa história que, de certo, continuará por muitas outras décadas. A ideia é essa, né, Marta? Que continue por muitas outras décadas. Que assim seja. Esse foi o primeiro bloco do programa Espaço Aberto, que está hoje na Casa de Jesus, aqui no Jardim das Paineiras, em uma das sedes deles, ou mais conhecidos aí como Ceareiros, e que completam 40 anos no mês de agosto. E eu conversei com a Marta Cruz de Carvalho, ela que já está com 80 anos e foi uma das 6 fundadoras da Casa de Jesus. A gente vai para um breve intervalo e já volta. Até já!
Estamos de volta, esse é o programa Espaço Aberto, hoje aqui na sede das Paineiras da Casa de Jesus, os ceareiros que completa 40 anos aí no mês de agosto. No primeiro bloco eu conversei com a Marta Cruz de Carvalho, ela que é irmã da Silvia Pascoal, duas aí dos 6 fundadores da Casa de Jesus aqui na cidade de Campinas. E agora, para dar continuidade nesse bate-papo, eu recebo o presidente. Ele nos recebe, na verdade, Hamilton da Costa Lamas, nos recebe aqui nessa unidade para conversar um pouquinho, principalmente da questão social desenvolvida aí pelos ceareiros. Hoje já são 12 mil atendimentos mensais. A gente já chegou nessa casa, Hamilton? Já chegou. Primeiro, eu queria agradecer vocês virem aqui. É um prazer ter vocês aqui, né? E, sim, são 12 mil atendimentos, em média, mensais, quando a gente soma todas as ações que nós fazemos, tanto as ações de assistencialismo, né, como as ações que, né, vão além das questões materiais, né. E isso só é possível porque nós temos uma equipe de cerca de 1.100, 1.200 voluntários que participam do trabalho, né, e são eles que fazem isso. A gente só vai ajudando e viabilizando para que o trabalho ocorra, né. Como que vocês chegaram a, na verdade, digamos que convencer 1.200 pessoas a se envolver num trabalho como esse? Foi fácil conseguir tanta gente para desenvolver esse trabalho? Você não tem que convencer, a pessoa nasce com isso. Está dentro Ela dela. Está dentro dela. As pessoas têm a necessidade de, nem todas, né? Mas algumas pessoas nascem com essa necessidade de ajudar os outros. É um compromisso íntimo, né? E aí elas vão se juntando, elas vêm chegando. É como se fosse um grande ímã que vai atraindo as pessoas, né? E é claro, as pessoas chegam aqui, se sentem bem e se sentem acolhidas e acham e resolvem contribuir de alguma forma. E a forma mais importante que tem de contribuição é com o seu tempo e a sua competência. E é isso que faz essa instituição ser o que ela é. Eu tenho amigos, né, que trabalhei durante muito tempo em pesquisa e desenvolvimento e eram tarefas bastante estressantes. E eu costumava dizer para eles que, olha, para você manter o mínimo de sanidade mental, né, faça trabalho voluntário. Um trabalho que não, né, onde você não recebe por fazer e trabalha para o outro até de uma forma anônima. Isso vai trazer uma estrutura para você, um equilíbrio. E é isso que as pessoas chegam aqui e terminam descobrindo que elas conseguem. E elas ficam. E você não precisa convencê-las. E no fim das contas, elas são mais ajudadas do que ajudam. É mais ou menos nessa linha? É uma via de mão dupla? É uma troca, entende? A oportunidade do trabalho voluntário, ela faz você deixar de olhar para o umbigo. E na hora que você para de olhar para o umbigo, o mundo tem uma nova paisagem. E aí essa nova paisagem você começa a descobrir, né, como você se encaixa ali e o que você pode fazer. E muitas vezes você descobre que tem competências e capacidades que você não imaginava, porque no seu dia a dia você nunca precisou exercitar aquilo, né? E tem uma característica muito interessante o trabalho voluntário, né? O retorno que dá, a sensação que você tem de volta, né? Ela é difícil de descrever. Você tem que fazer, você tem que participar, você tem que vivenciar. E aí você sente essa sensação que você precisa de longos textos para explicar, né? E isso faz com que você trabalhe mais, sabe? Essa sensação que vem, que está presente, mas que a gente de alguma forma às vezes esquece dela. É com essa linha de pensamento, Hamilton, que a Casa de Jesus chega nos seus 40 anos? Disso que a gente está discutindo agora, a questão de você se doar para o próximo, de perceber que quanto mais você se doa, mais bem isso faz para você. É com esse pensamento que a gente chega nos 40 anos? É com esse pensamento que a gente chegou até aqui. Agora, o pensamento para frente, ele sempre precisa ser atualizado. E nós aqui na Casa de Jesus focamos nisso, entende? Sim, esse é o pensamento base, é isso que dá estrutura e que dá o alicerce. Mas hoje a gente busca e procura sempre descobrir novas formas de receber essa mesma sensação, né? Com outras tarefas, com outros posicionamentos, com outras análises,
para que a gente possa descobrir como ajudar o próximo, né, de uma forma mais eficiente e mais eficaz. Eu conversei com a Marta no primeiro bloco e ela disse que acredita que a nova geração está preparada para dar continuidade a um trabalho que foi começado há 40 anos atrás. Você acredita que sim, que está 100% preparada? Com a mesma linha de pensamento? Ok. Se a juventude está 100% preparada, né? Primeiro, a gente está sempre preparando a juventude, sempre preparando aqueles que vêm depois de nós. Essa é uma preocupação. Nós administramos esse lugar aqui como se fosse uma empresa. Então, a grande preocupação do gerente, do presidente, seja de quem for, é sempre identificar quem vai ficar no seu lugar quando você sair. E é isso que as pessoas, especialmente da administração, se preocupam, da administração e daqueles que são coordenadores de trabalhos aqui. Quem vai ficar no seu lugar quando você sair? Você tem que preparar aquela pessoa. E é com essa motivação que nós trabalhamos aqui. Entende? Preparando sempre, olhando quem são aqueles que têm mais aptidão, aqueles que trazem naturalmente a vontade de trabalhar, e esses é que a gente começa a cuidar, né, para nos substituir. Mais importante de tudo aqui é você ter a postura adequada, porque conhecimento da cultura espírita e etc., isso você adquire. Agora, a postura, ou você vem com ela, ou você tem e você estimula e ela aparece, ou não dá para ensinar. Já tem que estar dentro de você. E para nós a postura correta é o desafio mais importante. Você encontrar a pessoa certa para colocar no lugar certo. Como qualquer empresa. A Marta falou para a gente no primeiro bloco da questão do bazar. O bazar é uma das grandes fontes de renda da Casa de Jesus, ou é um dos grandes trabalhos que vocês fazem, ou as duas coisas? São as duas coisas, né? Na verdade, o bazar, ele é digamos assim, a parte pública exposta do trabalho interno. Ela é sim uma fonte de recurso, mas é uma das fontes de recurso. E o mais importante é que o bazar viabiliza o exercício das questões éticas e morais que a doutrina nos traz. É claro que ninguém vive no mundo sem recurso financeiro, né? Tem um colega nosso na diretoria que diz que não se faz caridade sem dinheiro. E isso é verdade, você precisa ter recursos para fazer a caridade. E o bazar, então, é uma das maneiras que a gente viabiliza o recurso financeiro para apoiar as ações sociais. Mas também é o bazar, né, a parte que externaliza o trabalho das pessoas, de doação, o trabalho de dedicação. Por exemplo, aqui nesse lugar a gente tem 2, 3 pessoas que fazem a triagem do que é doado, e do que pode ir para algum lugar, o que deve ir para outro lugar. As doações às vezes vão para o bazar, às vezes elas não vão para o bazar, às vezes elas são direcionadas para as ações sociais diretamente, né? Então aqui você não trabalha com um único foco. Na verdade, perdão, você trabalha com um único foco, sim. Fazer com que as pessoas tenham condições de ser melhor. Só isso. Elas serem melhores, e aí, seja qual for a atividade que você desenvolve, no fundo é isso que você faz. Quando a gente fala de em alguma circunstância, a Casa de Jesus doar roupa, em outra circunstância, ela vender no bazar a um preço simbólico, também é uma forma de você incentivar a pessoa que, mesmo que numa situação social difícil, ela tenha aquela vivência de comprar, aquela experiência de comprar e não de só receber, de ter um esforço para conquistar aquilo que ela precisa? Essa é uma preocupação nossa. A gente tem a preocupação de não ficar no assistencialismo. A procura nossa é valorizar o indivíduo e mostrar que ele também pode, apesar de suas dificuldades, né, ser um membro atuante da sociedade, um membro que, né, contribui para que a sociedade evolua. Então, sim, essa é uma das razões da gente ter o bazar. A outra razão para a gente ter o bazar é que é o local, como a gente estava falando, onde as pessoas exercitam a sua doação. É uma forma, né, onde transparece a doação das pessoas. Isso para nós é muito importante. A gente fala de uma parcela da sociedade que às vezes parece ser um pouco invisível, mas que por outro lado às vezes também parece ser um pouco acomodada. Como que a Casa de Jesus lida com esses conflitos? Quando a gente fala do assistencialismo, como a gente define quem precisa ser ajudado, até quando precisa ser ajudado? Nós temos uma equipe que faz visitas aos lugares que nós apoiamos. Nós temos uma ação na Brandina,
que na verdade não se atém apenas a Brandýnia, nós temos uma ação num outro núcleo que trata da zona sul da cidade. E nós temos uma equipe que visita o lugar, cadastra as pessoas e depois verifica de uma forma sistemática se ela ainda está precisando daquilo que você está ofertando para ela, ou se mudou, se a necessidade agora é outra, ou se até se ela já está independente, agora a gente pode redirecionar aqueles esforços para alguém que precise mais. Né? Uma vez que a gente conseguiu contribuir para que o indivíduo se reintegrasse na sociedade, por exemplo. Eu queria dar um exemplo para você da questão da doação. Né? Muitas vezes a gente recebe uma doação e ela é uma doação muito valiosa. Por exemplo, vou dar um exemplo típico. Você recebe um armário de alguém, de alguém que doou um armário valiosíssimo. Aí nós temos uma pessoa, uma família carente, em situação de fragilidade social, e ela está precisando de um armário também. E o que acontece? Nós não doamos o armário grande, nós colocamos o armário no bazar. No bazar o armário é vendido por um valor substancial, né? E com aquele recurso adquirido nós compramos 5, 6 outros armários que nós podemos distribuir para 5, 6 outras famílias. Além disso, nós em tese poderíamos entregar o armário para a família lá dentro, né, da área de risco. Mas a gente entende também que eles poderão ser assaltados lá para pegar aquele armário deles. Né? Então você tem que fazer uma análise da situação social onde você vai fazer a sua contribuição para que ela atinja a pessoa que você está querendo atingir e que você multiplique os poucos recursos que você tem. Esse é o programa Espaço Aberto. Eu converso com o Hamilton da Costa Lamas. Ele é presidente da Casa de Jesus, também conhecido como Ceareiros, e que agora no mês de agosto completa 40 anos. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta, esse é o último bloco do programa Espaço Aberto. Eu converso com o Hamilton da Costa Lamas. Ele é presidente da Casa de Jesus, também conhecida como Os Ceareiros, e que completa 40 anos no mês de agosto. Hamilton, a gente estava falando um pouquinho da questão do bazar, e a Marta até lembrou a gente no primeiro bloco da questão do enxoval, que ajuda aí as mamães, as futuras mamães. Isso. Como que funciona o enxoval? Durante essas visitas que a gente faz nas áreas de situação de risco, nós identificamos desde o início, né, as futuras mamães. E nós ofertamos a elas o tratamento de saúde, né, com todo o apoio durante a gestação, pré-natal, todos os exames. E além disso, paralelamente, nós temos a ação social que identifica o que ela vai precisar. Então nós temos algumas senhorinhas que fazem os enxovais, e elas recebem, as mães, né, recebem um kit, né, para que ela possa sair do hospital e ter, nos primeiros meses, um apoio, né, material para que o seu filho não passe frio, que tenha recurso de alimentação, que tenha uma série de benefícios, né, que ela não precisa ficar preocupada com a existência da sua criança, né? Então a gente oferece esse apoio todo, desde que nasce, antes de nascer, quando nasce e depois, né? Até o momento que ele desencarna. Então a gente trabalha com toda a existência dele. Quando a gente fala dos braços da Casa de Jesus, a gente também está falando de educação. Isso. O que hoje tem de educação? São atendimentos contraturno da Escola das Crianças, de auxílio, ou são atendimentos de educação, de alfabetização? Como que é, Hamilton? Tá, primeiro a gente tem que deixar bem claro que não é um trabalho de complementação, né, da educação formal. Uhum. Não existe esse vínculo, né, não existe essa relação. O que nós temos são ações que promovem a educação das crianças. Educação artística, educação formal, sim, no português, na matemática, mas não tem a característica de reforço escolar. O reforço escolar é digamos assim, um efeito colateral, uma consequência. O mais importante é você preparar aquela criança para a vivência em sociedade.
E nós tentamos desenvolver com elas, né, as suas outras capacidades, como artes, música, pintura, dança, esporte, além do tradicional, né, vamos conhecer um pouco mais daquilo que você aprendeu na escola, né, mas não tem caráter formal de educação. Okay? É uma educação bem abrangente, é uma educação holística e a educação não funciona sozinha. O pessoal da educação, nós temos no Núcleo Mãe Maria 3 pilares, 4. O social, o esporte, a saúde e a educação. E esses 4 pilares trabalham juntos. Então, quando a criança está numa sala de aula, por exemplo, existe o olhar com a questão da saúde, o olhar da questão do esporte, o olhar da questão social, ela é tratada como um ser integral lá dentro. Hamilton, um dos braços, além disso que a gente já falou do bazar, do enxoval, é a educação. Hoje essa educação é dada para as crianças no contraturno, é um auxílio escolar. O que as crianças aprendem? O que elas têm o direito a conquista de aprender ali quando estão na casa de Jesus? Bom, o trabalho de educação no Núcleo Mãe Maria, especificamente lá no Núcleo, ele é sim feito no contraturno, quando a criança não está na escola, mas ele não tem o vínculo formal com a educação, né, assim da forma com que um currículo escolar é para ser levado. O que nós fazemos é dar às crianças a oportunidade de aprenderem um pouco mais daquilo que elas aprenderam na escola e vivenciarem todos os conceitos que são expostos lá. Nós temos sim uma espécie de, não tanto reforço escolar, mas uma formalização do conhecimento, né? Mas também se trabalha com outros aspectos além da educação, que transcendem a educação típica das disciplinas básicas, né? As crianças têm aulas de artes, de música, de pintura, de dança, tem aulas de educação física, de esporte. Lá no núcleo nós trabalhamos com 4 pilares, né? O pilar social, o pilar esporte, o pilar saúde e o pilar de educação. E toda criança assistida no núcleo, ela é vista por esses 4 prismas, né? Então, quando ela está numa sala de aula, ou quando ela está praticando esporte, ou quando ela está recebendo um atendimento social, em qualquer uma das situações, os outros prismas estão presentes. As pessoas olham, por exemplo, dentro de uma sala de aula, essa criança precisa de um apoio social, tem alguma coisa acontecendo na família, ela está, por exemplo, praticando esporte, ela está sendo um pouco mais violenta. Nós saímos atrás de por que ela está sendo, o que está acontecendo com ela, o que está acontecendo com a família dela. Tem alguma coisa que a gente possa fazer. Às vezes ela está sendo agressiva porque o irmão está doente. Então, nós precisamos saber, porque aí nós podemos atuar no irmão através da saúde. É um exame que ele precisa fazer, é um remédio que ele não tem, e essa aflição se espalha pela família e reflete nas crianças. E lá a gente atende tanto, como nós falamos, desde o início da gestação até o fim, né? Até quando a pessoa desencarna, então não tem mais essas necessidades. Um outro item que nós começamos a trabalhar no Núcleo Mãe Maria agora é assistência jurídica. Já trabalhávamos e agora voltamos a trabalhar, onde a gente presta o atendimento, são advogados voluntários que prestam atendimento às famílias em questões jurídicas, né? Coisas como eu preciso tirar um RG, ou eu preciso ter meu título de eleitor, ou alguma coisa assim, né? Certidão de nascimento. São coisas básicas, né? São coisas tão básicas que a gente acha que não existe mais essa necessidade. Tem. Você só tem que visitar os lugares que são carentes e você descobre que tem. A gente conversou com a Marta no primeiro bloco e voltou a conversa um pouco para a questão espiritual. E a gente é impossível não falar da questão espiritual, porque foi ela que começou a mover o trabalho da Casa de Jesus, né? Depois ele foi se tornando um trabalho social, mas a princípio começou como um trabalho espiritual. Apesar disso, o foco de todo esse atendimento social não é trazer as pessoas para a Casa de Jesus para fazer os cursos ou para aperfeiçoar a questão espiritual. É fazer o social mesmo. Não tem esse envolvimento. Não só a nossa ação social, mas qualquer ação que a gente tem aqui, nós não miramos na conversão das pessoas para a doutrina espírita. Longe disso. A nossa preocupação aqui é fazer com que as pessoas sejam melhores na religião que elas tenham.
Nós atendemos muitas pessoas católicas, protestantes, evangélicas, de umbanda, de o que você imaginar, todas elas, né? A gente atende. Muitas vezes, nós temos um atendimento chamado atendimento fraterno ou entrevista. E muitas vezes a pessoa vem, ela é católica, fervorosa, e ela vem porque ela tentou de tudo e não deu certo naquilo que ela está procurando. E ela vem aqui, ela é atendida, ela tem suporte da instituição e ela se sente melhor. Volta ao seu equilíbrio de alguma forma e aí ela muitas vezes volta na última entrevista e pergunta: mas eu me sinto muito bem aqui, mas eu preciso abandonar a minha religião? Não. Você volta para a sua religião. Você frequenta a igreja, vai na missa nos domingos, vá na missa. Seja um católico melhor, seja um protestante melhor, seja um evangélico melhor. Não se preocupa se, mas vocês trabalham com a doutrina espírita, vocês não querem que a gente se converta? Não, a gente não precisa. A gente não quer que você se converta. Agora, se você se sente bem e gostaria de descobrir mais e acha que essa doutrina que a gente pratica aqui lhe complementa, lhe traz um conhecimento melhor do quem você é, bom, então aí nós temos outros caminhos aqui dentro para você. Mas do contrário, o atendimento é para quem vier, independente de cor, né? Eu até brinco com o pessoal. Aqui a gente atende branco, preto, azul, amarelo, verde, rosa, laranja, todas as cores do universo. Nós não fazemos distinção nenhuma. E vale mesmo para as religiões. Nós atendemos branco, preto, azul, amarelo, verde, independente de time de futebol, a crença, independente de crença. A questão é ajudar. Quais são os maiores desafios administrativos de ajudar 240 famílias, Hamilton? Na verdade, o grande desafio administrativo de ajudar 240 famílias, ele até que, do ponto de vista das 240 famílias, o mais difícil talvez seja você manter viva a chama do trabalho voluntário em 1.200 voluntários. Eu costumo dizer para o pessoal que participa da diretoria executiva que nós estamos trabalhando numa empresa do futuro. Não tem as características de empresa, não é como uma empresa comum, né? Ela é uma empresa de voluntários. Então, nós temos que ter a parte administrativa como se fosse uma empresa, afinal são 1.200 pessoas, né? São 12 mil atendimentos. Não dá mais para seguir uma estrutura de presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, você precisa de uma estrutura diferente. Uma estrutura com presidentes, vice-presidentes e diretores de vários setores. E é assim que a gente trabalha. Então, o grande desafio é você gerenciar isso tudo. Como qualquer lugar, o grande desafio são as pessoas. O maior desafio é gerenciar conflito. E você tem conflito em qualquer lugar, né? E você tem que saber administrar. E você tem que saber dizer uma coisa que é muito difícil para o brasileiro. Muitas vezes você é obrigado a dizer não. E nós brasileiros temos dificuldade com o não, porque a gente acha que o não é ofensivo. Mas muitas vezes você tem que dizer um não amoroso. Não dá para fazer. Não é um momento. Não tem como, agora não dá. Espera um pouquinho. A pessoa dificilmente, né, a pessoa regular, dificilmente ela entende aquele não. E para nós da administração e todos os diretores e todas as pessoas que são coordenadores ou que trabalham em cargos de liderança, o maior desafio nosso é aprender a dizer o não amoroso. Sabe? O não, assim, olha, daqui a pouco. Não é o momento, entende? Essa é a parte mais difícil. Financeiramente, quais são as outras formas de levantar recurso da Casa de Jesus? A gente falou do bazar. Nós temos ações internas, como agora o brechó, que nós vamos ter externa, perdão, não interna, o brechó Silvia Pascoal. Nós temos ações de doação, nós temos de recebimento de doação e conversão em recurso. Nós temos o sócio contribuinte, que é uma coisa bem mínima aqui na casa, são poucas as pessoas que contribuem com recurso financeiro. Nós temos promoções, fazemos pizzas, fazemos lasanhas. Agora mesmo vamos ter um teatro no dia 5 de setembro, onde o valor da entrada não cobre os custos do teatro, né? E, na verdade, o objetivo era doar para todos, mas não deu para fazer assim. Então, o que a gente faz? Nós saímos atrás de doações de empresa.
Então nós visitamos as pessoas, visitamos as empresas, levamos a missão, o objetivo, o descritivo de como do como e por que essa instituição trabalha, e as empresas respondem positivamente, né? Então você consegue ter recurso financeiro para sustentar. Porque, por exemplo, toda sala tem uma luz acesa e você tem que pagar por aquela energia, né? Então, sim, você precisa fazer esse tipo de campanha. E nós internamente estruturamos, tem uma diretoria financeira que cuida só disso. E que sinaliza para nós, né, como é que está, se a gente precisa atuar mais forte, menos forte, para garantir. Mas graças a Deus, até hoje nós nunca passamos por uma situação onde nós tivéssemos que deixar de assistir alguém por problema de recurso financeiro. Isso nunca aconteceu. Por uma razão muito simples, que até está no logo dessa casa, não sei se vocês viram, a gente não está aqui por acaso, isso é verdade. Mas tem uma outra coisa também, a gente não está aqui sozinho. Tem muita gente que ajuda nos momentos em que a gente mais precisa e de forma até que você às vezes não se dá conta. E ela está ajudando. E você descobre mais para frente que, pô, se ela não tivesse feito aquilo, não teria dado aquele outro resultado, né? Então, não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo. O que tem preparado para os 40 anos da Casa de Jesus, Hamilton? Festa, jantar? Nossa! Além da peça de teatro, o que a gente tem de festança aí para os 40 anos? Nós fizemos uma série de ações e pela primeira vez nós tivemos várias ações no mesmo mês, né? Nós tivemos palestras específicas, nós tivemos um sarau flamenco, né? Nós vamos ter uma festa agora no sábado de apresentação dos trabalhos dos meninos assistidos lá no Núcleo Mãe Maria, tudo com trabalho voluntário, vamos mostrar o que eles fazem, como eles fazem. Nós temos o jantar no dia 29 e nós temos a peça de teatro no dia 5. E aí sim encerrou o período de comemoração. Tudo isso só se consegue realizar porque o voluntário trabalha. Sem o voluntário, nada vai para frente. Sem esse trabalho incansável de cada um. Eu tive um professor há muito tempo que ele dizia: não é o lugar que faz o homem, é o homem que faz o lugar. E eu era jovem, não tinha a visão dessa, né, que ele tinha na época e nem percebia a importância das palavras. Sim, esse lugar é o que ele é. Esse lugar atende as pessoas que atende. As pessoas entram aqui e se sentem bem recebidas. Por quê? Porque as pessoas recebem bem. Porque o voluntariado recebe bem, porque o voluntariado trabalha em prol dos outros. Essa instituição é o que seu voluntário é, mais nada. A gente caminha para o fim da conversa, Milton. Qual é a sensação, qual é o sentimento de se comemorar 40 anos da Casa de Jesus? Missão cumprida ou ainda falta muito? Não, nós estamos no meio do jogo. Isso, na verdade, minha visão muito particular, nós estamos no começo do jogo. Entende? Então, não é missão cumprida, longe disso. Está só começando. Está só começando a arregaçar as mangas. É só o começo, né? E nós somos transitórios. Nós estamos aqui, né? Como eu falei no início, estamos olhando para quem vai vir depois de nós, né? O importante é deixar a coisa mais ou menos preparada para o pessoal continuar. A sensação que a gente tem é o seguinte: tem que trabalhar. Tem que fazer mais. Tem que sair atrás. Tem que buscar. Tem que lutar. Tem que trabalhar pelo próximo. E se a coisa não dá agora, dá daqui a pouco. Fica frio. Sabe? Vai vir. No momento certo. Não adianta fazer, né, como o pessoal diz, colocar a carroça na frente dos burros. Os burros estão na frente, a carroça está depois. Então nós vamos devagar. A médio e longo prazo, o que se pensa para o trabalho da Casa de Jesus? Algum sonho ainda, alguma coisa para ser realizada, algum planejamento? Tem. Sonho não falta. Ideia não falta, entende? Mas tem que ter o timing correto. Por exemplo, nós fizemos algumas inovações aqui na casa que não tinha. Nós começamos com um trabalho de meditação, não existia aqui, é uma coisa nova, entende? E com um razoável sucesso, tem reuniões com mais de 100 pessoas, uma coisa que começou não faz nem 3 meses, né? Nós temos outras buscas, como por exemplo, e esse é o mote que está por trás, né? Nós precisamos entender bem o que nós somos. O que nós somos. E aí descobrir o que nós podemos fazer para que nós
nos tornemos melhores. Então, por exemplo, vai começar agora, a semana que vem, um trabalho de oficina de criatividade. As pessoas vão criar para se descobrir, né? E vão descobrir que elas podem fazer mais, né? Tem coisas, talvez hoje o mais premente seja preparar as pessoas para elas analisarem o que ocorre na volta delas, né? Para elas não ficarem presas nos conceitos tradicionais. Se você me permitir, quando Kardec codificou a doutrina, ele tinha visão científica do tempo dele, né? Os conceitos científicos do tempo dele são totalmente ultrapassados hoje. Então, cabe a nós uma análise crítica de uma interpretação, né, dos conceitos doutrinários frente a uma realidade científica diferente. Então, por exemplo, se falava antigamente do éter, a gente sabe que o éter não existe, né? Talvez o que o Kardec quis dizer com o éter, ele até sinalizou que, olha, esse negócio vai mudar, ele já disse, né? Talvez o que ele falou de éter hoje seja mais próximo do que a gente conhece como matéria escura do universo. Não sabemos, tem que ficar atento, tem que olhar. Uma coisa é certa, se for verdade, vai se manifestar, vai aparecer em vários lugares de diferentes formas ao mesmo tempo. Nossa missão, preparar as pessoas para identificar isso e deixar com que elas tenham ou façam sua própria análise crítica. Nós temos que prepará-las para serem pessoas críticas, atuantes, amorosas, né? Mas que estejam sempre buscando entender melhor o que elas são, buscando entender melhor o que você é, o que o cara do lado é e como que ele está dentro da sua vida e por que ele está dentro da sua vida. E aí, se a gente conseguir isso, nós vamos certamente preparar as pessoas para um futuro melhor. Talvez até quando a gente volte, né? Hamilton, como que as pessoas que estão nos assistindo encontram a Casa de Jesus? Ela está nas redes sociais? Tem algum telefone, algum e-mail? O que a gente pode deixar de contato? Contato, nós estamos na João Alves dos Santos 770, onde a gente está agora, né? Aqui fica essencialmente a parte administrativa e mais os trabalhos mediúnicos e mais os cursos, né? O trabalho social fica em outros lugares. Aqui você tem 2 telefones, 3252-9194, 3251-2144, são os telefones da secretaria. Você pode ligar a hora que você quiser, das 8 da manhã às 18. Nós estamos no Facebook, nós temos um site, e essas são talvez o site e o Facebook, os canais de comunicação eletrônicos mais atuantes, né? Nós nos comunicamos muito dessa forma. Temos um jornal que a casa publica, ele é bimestral, né? E aí tem uma série de folders, de material de divulgação que a gente sempre coloca, né, em vários lugares, né? Mas essencialmente os 2 telefones, se você quiser entrar em contato, é o caminho mais rápido e mais tranquilo. Eles aparecerão aí na tela para você que quiser anotar e que quiser procurar aí a Casa de Jesus. Hamilton, obrigada por ter nos recebido aqui no seu espaço. Que não é meu espaço. Não, uma correção. Não é meu, desculpa, mas não é meu espaço. Esse é um espaço de vocês, esse é um espaço de todos nós, esse é um espaço de qualquer um que queira ajudar o próximo. Aqui não tem dono. Aqui tem responsáveis por manter a coisa funcionando, mas dono não tem. E parabéns pelos 40 anos de Casa de Jesus. Parabéns a vocês. Parabéns para a equipe toda. Tá bom? Obrigada, viu, Hamilton? Esse foi o programa Espaço Aberto. Nós agradecemos a sua companhia. Lembramos a você que sempre aos domingos, à 13h, nós trazemos uma edição inédita. Essa falou dos 40 anos da Casa de Jesus, também conhecida como Ceareiros. Nós agradecemos a sua companhia. Você que perdeu parte desse programa, pode conferir ele na íntegra no nosso canal do YouTube. Até a próxima.